Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, estou gravando, até tá tremendo um pouquinho a imagem, não repara não, que eu estou segurando na mão, não tenho tripé, mas eu estou aqui no meio da natureza, aquilo que o Senhor fez, olha que coisa linda, um lugar maravilhoso. Estou tendo um tempo aqui de cuidado do Pai para com a minha vida. E eu tive um tempo aqui, estava lendo o livro do Bob Sorge, que chama A Cruz. E ele trouxe algo aqui muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. E eu faço uma pergunta para você. Você está enxergando a cruz? Você consegue enxergar a cruz? Como você está enxergando a cruz? A gente tem o costume, né, de falar, não, eu enxergo. Muitos fazem até tatuagem da cruz, outros usam brinquinho com a cruz, corrente com a cruz, o símbolo da cruz. As igrejas, né, estão com a cruz, né? Mas será que a gente está conseguindo entender qual é o verdadeiro significado deste símbolo, né, da cruz? Será que a gente está realmente conseguindo entender o que é essa cruz? E qual é a importância desta cruz em nossas vidas? Hoje a gente vê muitas pessoas, principalmente crucifixos, né, de corrente, e alguns até usam isso como amuleto, que também não é assim, mas meus irmãos, meus queridos, vocês já pararam para pensar quão poderoso e quão profundo é o símbolo da cruz para a vida daqueles que realmente entenderam a cruz? Você já parou para pensar que lá naquele momento de Jesus naquela cruz, lá naquele momento que Jesus estava sendo chicoteado, dilacerado, pregado naquela cruz, você já parou para imaginar ali ah, quantas pessoas naquele episódio, quantas pessoas realmente conseguiram reconhecer Jesus, o Rei dos Reis? Quantos naquele momento de aflição de Jesus, quando Jesus começou a ser pregado ou chicoteado, humilhado, quantos ali começaram a dizer: "Este é Jesus, o Rei dos Reis"? Quantos enxergaram a cruz naquele lugar? Quantos enxergaram o significado da cruz naquele lugar? Nós vemos que na palavra nós não conseguimos ver os seus discípulos reconhecendo isso. Nós não vemos ali as pessoas que mais andaram com Jesus dizendo, não, ele realmente é Jesus. Sabe o que é mais interessante? É que apenas duas pessoas improváveis é que enxergaram a cruz de Cristo. Já parou para pensar nisso? Quem enxergou, quem reconheceu que Jesus era o Rei dos Reis? Quem foi? Se nós avaliarmos os textos da Bíblia, nós vamos ver que existem dois homens aqui, os menos prováveis. Um deles foi o ladrão que estava crucificado ao lado de Cristo. Um dos ladrões ignoraram, tiraram sarro, mas o outro olhou e falou: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. O que passou na cabeça desse ladrão para falar isso? A não ser reconhecer que ali existia um homem inocente e que estava morrendo em favor dele. Talvez aquela placa em cima da sua cruz, Rei dos Judeus, mexeu com ele. E realmente ele falou, esse aqui é o Rei dos Judeus. Pensa comigo, aquele que não caminhou com Cristo, aquele que não viveu com Cristo,
mas naquele exato momento ele viveu um momento tremendo, uma experiência sobrenatural talvez, ao ponto dele falar: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso, porque só o Senhor pode me dar uma salvação além dessa vida. Queridos, isso é tremendo. O ladrão, o malfeitor, aquele que fez coisas horrendas para estar ali, aquele que reconheceu: olha, nós merecemos estar aqui, mas este nada fez para estar aqui. Mas ele enxergou a cruz. O outro homem, que também nós vemos que enxergou a cruz, e nós podemos ver aqui em Marcos 15, foi o centurião, aquele que estava responsável ali por olhar Jesus ali na cruz, por ver todo o processo. Ele foi outro que falou uma palavra, uma frase, né, tremenda: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Pensa comigo, aquele homem, ele viu todo o processo. Aquele homem, ele viu as pessoas surrando, maltratando, humilhando, e ele estava ali presente, pertinho. E aquele homem soltou essa frase tão poderosa, uma frase que mexeu, né? Está lá em Marcos 15:39. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião enxergou a cruz. Ele viu, ele conseguiu entender qual era o objetivo daquilo. Sabe, queridos, às vezes a gente está congregando, às vezes nós estamos lendo a Bíblia, às vezes nós estamos louvando, estamos adorando, mas parece que a gente não está enxergando a cruz. Quando a gente não tem motivação, muitas vezes, quando a gente vai para os cultos por ir, por um costume, por uma religiosidade, quando a gente vai dizimar, ofertar por religiosidade, quando a gente vai adorar ou cantar, melhor dizendo, porque adoração é uma coisa, cantar é outra, mas a gente está ali cantando, pensando em outras coisas, na morte da bezerra, né? E a gente não está ali adorando, entendendo: nossa, eu estou aqui adorando porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Amados, isso é muito forte, isso é muito tremendo, sabe? Quando a gente para e pensa: meu Deus, será que eu estou enxergando a cruz? Né? Ali no nosso ministério nós temos uma cruz enorme, ali em cima no púlpito, enorme, bonita, colocaram uns LEDzinhos bonito, mas será que a gente está dando esse valor para aquela cruz, para o poder, para a importância do efeito daquela cruz nas nossas vidas? A morte de Cristo foi feita através daquela cruz, e através daquela cruz, Jesus morrendo ali nos deu a salvação. Será que a gente consegue discernir esta grandiosidade, meus amados? E eu queria que você refletisse muito sobre isso. Será que eu estou enxergando a cruz? Será que eu estou realmente entendendo a cruz? O efeito que ela fez para a minha vida? Porque quando eu enxergo a cruz, entendendo o objetivo, a função da cruz, meus amados, nada me para. Eu posso passar por um monte de problema, eu posso passar por um monte de dificuldade, eu posso estar enfrentando N situações, mas eu não paro. Eu vou adorar. Eu não vejo a hora de chegar os finais de semana para estar em comunhão. Eu não vejo a hora de chegar
os cultos nas casas, as igrejas nas casas, para mim estar reunido, abrindo meu coração com os meus irmãos. Eu não vejo a hora de estar juntos, eu não vejo a hora de testemunhar para as pessoas e orar para que as pessoas sejam salvas. Eu não vejo a hora, querido, de viver corpo, de viver aliança, quando eu enxergo a cruz. Não tem como, porque eu entendo que a cruz é a única forma que aconteceu para que Jesus morresse, ressuscitasse e hoje eu dizer eu sou livre, eu sou salvo, porque foi através da cruz de Cristo que eu sou hoje livre e salvo. Eu preciso entender essa grandeza. O centurião entendeu, o ladrão entendeu, os discípulos não entenderam a princípio. Aqueles que andavam com Deus, andaram com Jesus, aqueles que andaram ali com Jesus não conseguiram entender naquele momento. Todos falaram, acabou, não tem mais nada, Jesus morreu. Em vez deles olharem e falarem o que o ladrão da cruz falou, o que o centurião falou, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eles não disseram isso, mas dois homens improváveis reconheceram. Que nós possamos, queridos, reconhecer e enxergar a cruz de Cristo e adorar ao Senhor pelo nosso Senhor Jesus morrer naquela cruz e me dar a vida eterna. Que Deus fale ao seu coração. Se você está lutando por algo triste, desanimado, queridos, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, porque ela nos mostra que Jesus Cristo foi liberto. Ele morreu lá, ele sofreu, mas ele ressuscitou e nos deu a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus ministre ao teu coração, que haja vida sobre você, que haja bênção sobre a sua vida, indiferente da luta que você esteja passando. Olhe para a cruz, porque é ela que nos liberta. Que Deus te abençoe, meus amados, em nome de Jesus.